Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, no mês de dezembro nós comemoramos uma das datas mais importantes do ano, que é o Natal. Nela nós celebramos o nascimento de uma criança que nasceu não num palácio, mas numa simples manjedoura no frio e na noite de Belém, cercado por alguns animais e por pessoas muito humildes. Ele veio ao mundo trazendo a fé, trazendo a alegria e trazendo a esperança. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda comemoramos seu nascimento. Ele, Jesus Cristo. E eu trouxe mais uma vez aqui o fantástico homem Padre Wilson para a gente ter um bate-papo aqui sobre o real significado do Natal, que vai muito além de Papai Noel, das árvores cheias de decorações, de presentes caros, e debater o que é o Natal, o que representa esse nascimento de Jesus Cristo. Tudo bem, Padre? Seja muito bem-vindo aqui de volta. Beto, estou muito feliz de estar com você, com essa galera toda aí maravilhosa, abençoada. Amém. Quando você falou fantástico, eu me senti assim no quarteto fantástico, né? Fiquei imaginando. Tem que se sentir. E é isso, o tempo do Natal. Primeiro, muito obrigado, uma honra, uma alegria estar aqui com você novamente. E vamos falar sobre o Natal. Vamos lá, eu vou pedir para você se apresentar aqui para o nosso público. Você é um homem de Deus, um homem que sempre segue os princípios cristãos. Vamos lá. Eu sou o Padre Wilson, né? Eu estive na Igreja Católica durante 18 anos. Fiquei 9 anos na Igreja Anglicana, né? E agora, antecipando um pouco o que a gente tinha falado, estou aí com um processo de retorno para a Igreja Católica, né? Tá. E estamos aí para evangelizar. Amém. Vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas um pouco teológicas para a gente ir pegando esse significado do Natal que é muito profundo, né? Gostaria de falar para você qual que é a importância, o que significa a gente contemplar esse mistério da encarnação de Cristo. Vamos entender o que é encarnação, né? Encarnação é assumir a carne, se tornar carne. Então, havia uma promessa, quando Deus escolheu o povo de Israel, começou tudo com Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Abraão morava na região de Ur, onde é a antiga Caldeia, onde o atual Iraque. E Deus fez uma aliança com Abraão. Falou para Abraão, até então Abraão, sai da tua terra, toma tua esposa Sarai e o teu sobrinho Ló e vai para a terra de Canaã, onde hoje é Israel. Sim. O antigo nome de Israel é terra de Canaã, dos cananeus. Então vai, eu vou te abençoar e vou fazer de você uma grande nação. Ali Deus promete que haverá um povo consagrado a ele, né? Sim. Porém, havia, apesar dessa promessa de bênção a Abraão, e se concretizou de fato essa promessa de Deus a Abraão, mas havia o pecado no mundo, né? Porque o pecado vem antes de Abraão, antes de Moisés, antes de todos, né? Quando o primeiro homem e a primeira mulher cometeram o pecado da desobediência. Então, quando eles cometeram o pecado da desobediência, houve uma ruptura entre o Criador e a criatura. Então, era necessário um pontífice. O que é um pontífice? Uma ponte de ligação. Ou seja, aquela comunhão, aquela amizade que havia entre Deus e a sua criatura, Adão e Eva, pelo pecado foi rompido. Então, era necessário que alguém viesse, assim como Adão pecou e desobedeceu, era necessário que alguém viesse como pontífice, como ponte de ligação para unir novamente o Criador e a criatura. E este alguém é Jesus Cristo, que assumiu a carne humana, semelhante a nós, nunca igual, semelhante a nós em tudo menos no pecado, como diz a carta aos Hebreus. Ele, assumindo no seio da Virgem Maria, se tornou semelhante a nós, e ele, obediente até a morte, comprou para nós a salvação. Como que a gente pode dizer, como a gente pode entender que Jesus ele foi gerado e não criado? Porque Jesus é eterno, né? Jesus é eterno. Deus é eterno. Então, Deus não é criado, Deus é eterno. Então, claro, vamos voltar um pouco. Antes de Jesus Cristo, não havia essa consciência de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O povo de Israel adorava o grande Yahvé, o grande Javé, o Deus Pai. Sim. Tá? Mas eles acreditavam apenas que havia o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eles não tinham uma consciência de que Deus tinha um filho. E que havia uma terceira pessoa divina que era o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, Jesus, ele quando foi gerado, não criado, como diz o credo, ele foi gerado, porque ele já existia. O que é criar? Criar é fazer surgir algo que não existe, claro, que não existia. Aí foi criado. Não, Deus é eterno, então Deus nunca poderia ser criado.
Então, Sim. Jesus ele não foi criado no ventre de Maria, porque ele já existia junto do Pai na eternidade do céu. Então, assumindo a condição humana, ele foi gerado. Como uma criança é gerada, de fato, desde o primeiro momento até o 9º mês, no ventre da sua mãe, no caso, Sim. Jesus, no ventre de Maria. Um dos principais dogmas da Igreja Católica é dizer que Maria não é apenas a mãe de Jesus, mas ela é a mãe de Deus. Tem até o termo aqui, o Theotokos. Theotokos, isso. No Concílio Certo. de Nicéia, isso no século IV, mais ou menos, 325, né? 325, de Isso. Nicéia, foi porque havia uma heresia. O que é uma heresia? Heresia é uma formulação teológica errada, deturpada. Então, um padre chamado Ário, ele criou uma teoria de que Jesus ele não era Deus, ele era apenas homem, assumiu apenas a natureza humana, então ele não era Deus. O padre que criou essa teoria? Tá, O uma heresia. Ário, uma heresia, porque Jesus é Deus, de Claro. fato. Quando ele se encarna no ventre de Maria, ele se torna Deus e homem. Então foi Deus que assumiu a natureza humana. Então, na verdade, Maria, ela não é apenas a mãe de Jesus, o homem. Ela, de fato, gerou Deus. Por quê? Jesus é homem e Deus. Eu não posso separar as duas naturezas Posso divinas. separar a divina com a Não. humana. Jesus, Tem que unir por tudo exemplo, numa na só. cruz. Na cruz, quem morreu na cruz? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, Deus morreu na cruz, porque isso é uma heresia. Deus não morre, porque Deus é eterno. Quem morreu na cruz foi Jesus homem, foi a natureza humana dele. Mas mesmo na natureza humana morta, ele permanecia com a sua divindade. E ressuscitou? Ele ressuscitou. Sim. Então, na verdade, nós não podemos separar a natureza humana e divina. Então, quando nós falamos que Maria é Theotokos, Theos, em grego, é Deus. Então, Theotokos, aquela que guarda, aquela que gera, aquela que guarda em si Deus. Por isso que ela se tornou como eu posso falar, não apenas a guardiã, não é protetora, ela se tornou como que, de fato, acolheu Deus dentro do seu ventre. Então, Sim. Theotokos, mãe de Deus. Isso não significa que Maria é superior a Deus. Não. Não. Apenas que ela, modo de falar apenas, né? Porque é grandioso demais Sim. isso. É um modo de falar. Mas ela gerou o próprio Deus do seu ventre na forma humana. Sim. Então ela se tornou mãe de Deus também. Lembramos que Jesus Cristo, o profeta Isaías, ele diz, no capítulo 7, versículo 14, ele diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Então Maria é essa virgem. Sim. Quando Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetizou que uma virgem daria à luz a um filho, ele se chamaria Emanuel, na verdade já estava profetizando a respeito de Maria e a respeito de Jesus. Sim. E essa virgem se chama Maria e este Emanuel é o próprio Jesus. Ou seja, Maria é mãe do Emanuel, que é Deus conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que mesmo com essas profecias do Antigo Testamento, como a de Isaías que você citou, tem muitos judeus que não aceitam Jesus como Salvador, mesmo ele tendo cumprido muitas profecias? Porque, na verdade, o povo de Israel, naquele tempo, aquela região onde hoje é Israel, né, a antiga Palestina, né, aquela região era dominada pelo Império Romano. Claro. Vários impérios, né, os assírios, os egípcios, vários impérios. O principal era o romano que estava ali. Naquele momento era o romano, né? A terra de Israel era apenas uma colônia do Império Romano. Sim. Tanto que nós temos lá o governador Pôncio Pilatos, Sim. que era romano, mas estava lá para administrar. Para gerir ali a região, certo? Eles davam uma certa liberdade para o povo judeu de adorar e servir a Deus na sua própria religião, porém, havia essa ingerência, né? Esse poder do Império Romano sobre o povo de Israel. Então, o que acontece? O povo de Israel estava esperando o Messias, que viria, o Salvador, o Messias, porque a palavra Messias significa ungido, né? Sim. É a mesma palavra, ungido em português, Cristo em grego, Messias em hebraico. Significa a mesma coisa, ungido, Messias e Cristo. Aquele que recebeu a unção com óleo. Então, o que acontece? Ele estava esperando o quê? Um libertador político, que viesse destruir o Império Romano e fazer de Israel uma grande nação, uma poderosa nação. E Jesus vem e diz assim, olha, se o teu inimigo bater na tua face, oferece a outra. Então o povo judeu teve dificuldade
de reconhecer Jesus, esse Messias, O Messias. que até hoje estou esperando, né? Sim, até hoje eles esperam, né? É. E que relação que a gente pode estabelecer entre o Natal e a salvação? Eu creio, Beto, que Jesus, ele viria de qualquer maneira, Deus ia mandar o seu filho. Porque como houve a ruptura, o que eu falei agora há pouco, Adão pecou. E a carta aos Romanos diz claramente, como por um homem entrou a condenação ao pecado, que é Adão, a desobediência, por um homem entrou a salvação. Então nós cremos que Jesus Cristo, ele viria de qualquer maneira. Mas Deus escolheu esta maneira, porque havia uma profecia antiga, como eu falei há pouco, do Sim. profeta Isaías, 700 anos, que uma virgem Muito legal. iria conceber e dar luz ao filho. Sim. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele viria de qualquer maneira. Era necessário que a salvação acontecesse, né? Sim. E o Natal, Jesus veio no Natal para cumprir todas as profecias Sim. e se tornar o Salvador. Pô, que legal. Padre, mas antes da gente continuar aqui com a nossa entrevista, nós vamos para um breve intervalo. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar a sua marca, a sua empresa, seu comércio aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já com o Padre Wilson. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo a honra de receber mais uma vez o Padre Wilson. Nós estamos tendo um bate-papo sobre algumas questões teológicas e falando sobre qual o real significado do Natal. Que muitas pessoas, quando pensam em Natal, vem na cabeça apenas o Papai Noel, aquelas árvores cheias de decorações, os presentes caros, mas o real significado dele vai muito além disso, certo? Quero voltar já aqui com o nosso podcast te fazendo a seguinte pergunta. Como que essa luz do Natal se conecta àquela luz que é descrita no Evangelho de João, que a luz brilhou nas trevas, se referindo a Jesus? O próprio Jesus, ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Sim. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus, ele é a luz grandiosa, ele é a estrela da manhã, ele é o sol da justiça, né? Então, ou seja, quando Jesus nasce, a luz de fato brilhou nas trevas, porque a humanidade estava entregue ao pecado, estava entregue à ação maligna, né? Sim. Porque se Jesus não tivesse nascido e não tivesse nos comprado pelo preço do seu sangue no madeiro da cruz, Satanás teria vencido. Porque sim, Satanás, ele tentou primeiro o homem, primeiro a mulher, depois o homem seguiu a orientação da sua companheira, Eva, e entrou o pecado no mundo, né, pela desobediência. Então Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses 2. Então, na verdade, ele é a luz plena, né? Então, o Natal é essa época de contemplarmos a luz, de lembrarmos que ele é a luz verdadeira que vem nos tirar da escuridão. Né? Porque o que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. A escuridão nunca vai se sobrepor à luz. A luz sempre vence. Mesmo que seja, imagine você entra num espaço, no seu quarto, na casa, enfim, qualquer lugar, onde está completamente às escuras. Sim. Mas se um vagalume passa ali e brilha, a luz já perde força. Sim. Né? Se você acende a luz, enfim. Então é isso. Jesus Cristo, ele veio tirar a humanidade da escuridão, das trevas do erro, como diz o profeta Isaías muito bem, e nos trazer, ele nos trouxe para ele. Ele é a luz do mundo. Então o Natal tem tudo a ver com a luz, de fato. Qual que é a importância de Jesus ter assumido 100% a forma humana? É muito importante. Por quê, Beto? Porque, como diz a carta aos Romanos, por um homem entrou a condenação, por um homem entrou a salvação. Assim como Adão pecou, porque, na verdade, o pecado entrou no mundo não foi pela desobediência de Eva, foi pela desobediência de Adão. Porque, biblicamente falando, o homem é cabeça da sua casa, é cabeça da sua família. O apóstolo Paulo, ele faz um comentário, uma comparação na carta aos Efésios. Ele diz que, como Cristo amou a igreja, e a igreja é a esposa, o marido deve amar a sua esposa também. Sim. Então,
Paulo ele faz essa comparação. Jesus é o esposo, a igreja, que é o povo do Senhor, é a esposa de Cristo, não é? Então, é necessário que, quando Jesus assumiu a natureza humana plenamente, homem, menos no pecado, tá? Sim. Porque era necessário que o cordeiro fosse imaculado, que o cordeiro não tivesse pecado. Então, quando ele assumiu a natureza humana, ele se tornou o novo Adão. Assim como Adão, o velho Adão, cometeu o pecado, e pelo pecado veio a morte, veio a desobediência, aí entrou a morte no mundo. Sim. Jesus Cristo se fez obediente, passou pela morte, mas a morte não o abraçou, Sim. porque ele venceu a morte. E quando ele, então a morte ela não venceu, ela não amarrou Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, a morte perde a força. Então nele, com ele e por ele, nós poderemos também vencer. E qual que é o significado de Deus? Qual que é a importância de Deus ter mandado seu filho e ele ter nascido numa família mais humilde, numa família mais pobre, não num palácio, num lugar cheio de glória, cheio de riqueza, cheio de ouro? Na verdade, vamos assim, só uma explicação rápida sobre a questão de humildade. Sim. Algumas pessoas creem que ser humilde é usar uma roupa maltrapilha, uma roupa muito pobre, ou então não andar com só um chinelinho. Nada a ver. Uma das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é pobre de espírito, é pobre em espírito. Então, a humildade não está no exterior, a humildade está no interior do ser humano, no coração do ser humano. Porque o que é ser humilde? O humilde, a palavra humildade vem de humus, que é terra. Então, humilde é aquela pessoa que sabe que veio do pó e para o pó voltará. Sim. Então, olha, se eu tenho essa consciência de que eu vim do pó e para o pó voltarei um dia, não sei quando, então a pessoa começa a mudar de vida, começa a pensar, vale a pena, por exemplo, ficar guardando tanto ressentimento, ódio, vingança? Não. Vamos viver, vamos ser felizes. Se aquela pessoa nos faz mal, é uma pessoa tóxica, uma pessoa doente, uma pessoa que está nos puxando para baixo, então eu não quero mais. Olha, que Deus te abençoe, que Deus faça você muito feliz, mas eu não quero mais para mim. Sim. Porque eu quero ser feliz. Então, humildade é aquela pessoa que reconhece, vim do pó e para o pó voltarei. Então, eu quero ser feliz, eu quero ter Deus no coração, eu quero amar as pessoas, eu quero usar os dons que Deus me deu em prol dos outros também. Se eu tenho condições financeiras, eu quero ajudar as pessoas também, porque eu não vou esquecer nunca. Eu vim do pó e para o pó voltarei. Então, quando Jesus ele assume a natureza humana no ventre de Maria, e primeiro nasceu do povo de Israel, porque era o povo escolhido, claro. Ele poderia ter nascido do povo grego, do povo romano, do povo... Claro que sim, do povo assírio, claro que sim. Mas havia uma profecia, que daquela nação, daquele povo, nasceria o Salvador da humanidade. Por isso que ele nasceu do povo judeu. Sim. Embora que hoje grande parte do povo judeu não o aceite ainda. Sim. Mas a Bíblia diz que até a volta de Cristo, todo o povo judeu vai aceitar Jesus como seu Senhor. Você acha que eles vão começar esse caminho de conversão? Deus vai agir de alguma maneira poderosamente. Acho que já tem alguns judeus que acreditam. Os messiânicos. Sim. Eu conheci em Israel comunidades de judeus, são judeus, seguem toda a prática judaica, porém eles creem em Jesus como Messias. São chamados judeus messiânicos, que creem no Messias. Sim. Eles não estão esperando o Messias, como grande parte, mas eles já creem que Jesus é o Messias. Então eles são judeus, seguem todo aquele ritual do judaísmo, tudo, as práticas judaicas, porém crendo que Jesus é o Messias. Outra pergunta que eu quero te fazer, qual que é a importância de José, o pai adotivo de Jesus, na nossa salvação? José, embora infelizmente ele é pouco conhecido, pouco valorizado. Não se fala tanto dele, Não se fala. Eu acho que é uma injustiça até com São José. Acho. Porque José, quando ele foi escolhido, por que ele foi escolhido? A Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem puro, um homem santo, né? Estava prometido em casamento, aliás, Maria estava prometida em casamento a ele. Quando ele fica sabendo que que Maria estava grávida, né? Ele pensa em ir embora, porque a lei era muito clara. Se a moça estivesse prometida em casamento e ela ficasse grávida de uma outra pessoa, de um outro homem, o noivo teria obrigação pela lei de denunciar a sua noiva, que ela estava grávida, ou seja, houve uma traição aí, de que ela estava grávida, e ela seria julgada e fatalmente condenada a apedrejamento, porque era uma grande desonra
para uma família naquele tempo. Até Sim. no Oriente, até hoje, ainda existe uma Sim. radicalidade muito grande com a questão moral e tal. Claro. Então, o que acontece? José, ele, sabendo de tudo isso, ele quis ir embora para não denunciar Maria. Mas o anjo aparece e aí ele diz, José, não tenha medo, é obra do Espírito Santo. Então, ele toma Maria, assume Maria, vai para Belém com Maria, lá ele nasce, Jesus nasce. Quando Herodes quer matar o menino Jesus, o que acontece? O anjo do Senhor aparece, veja, o anjo do Senhor não aparece a Maria, ele aparece em sonhos a José. Sim. Porque cabe a José ser o guardião da Sagrada Família. Ele pega Maria e a criança e foge para o Egito. Então José, ele tem absolutamente tudo a ver com a história da salvação. Claro. Ele foi escolhido para guardar Jesus e Maria, as grandes preciosidades da humanidade. Jesus, o Salvador, e Maria, sua Santa Mãe. Sim. Acho que todos nós homens tínhamos que ter um pouco dos valores de São José, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Padre Wilson, mas nosso podcast vai chegando ao fim. Posso pedir para você dar uma bênção aqui para os nossos telespectadores? Se o senhor tiver um tempinho, a gente pode gravar outro também falando sobre esses assuntos. Com certeza. Eu desejo a você, meu amado, minha amada, que Deus abençoe. Que honra para mim chamar você de meu amado, minha amada. Mesmo não conhecendo você, mas não importa. Você é conhecido por Deus, é amado por Deus, isso é o mais importante. E que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Wilson, brigadão, cara. Valeu, valeu. Tá bom? Eu quero falar que é uma honra. Você que foi o padre que me batizou. Tô ficando velho. Quando eu era um bebê de apenas alguns meses de idade, no grandioso ano de 2009. E é um prazer imenso, 16 anos depois, eu estar aqui te entrevistando. Eu vou ver você com essa alegria e transmitindo essa esperança para as pessoas. Amém. Obrigado, tá, Amém. padre? Me despeço também de vocês que nos acompanharam durante toda essa entrevista. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!